Fala aí pessoal, tudo bem? Iremos analisar hoje esse exercício de Química da FUVEST, que tem a ver aqui com constante de equilíbrio, um pouquinho de estequiometria, e é um exercício bem legal para a gente ver diversos conceitos aí. Muito bem, então vamos lá começá-lo, né? Ele deu essa reação e ele deu que a constante de equilíbrio dessa reação, ou seja, o meu K, vale 2,5. Lembrando que constante de equilíbrio sempre é igual à concentração aqui dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Nesse caso só tem um produto, um reagente, então seria concentração aqui desse produto dividido pela concentração desse reagente. Importante lembrar, né, que nesse K, se tiver produtos ou reagentes, né, substâncias no estado sólido, ela não entra nesse K, porque concentração de sólidos é um pouco complicado de medir aí, né? Então, geralmente a gente não põe. Aqui estão os dois no estado gasoso, então não tem problema eles entrarem nessa constante de equilíbrio. Aqui, então vamos fazer uma tabela clássica, né, de química, porque ele dá a situação inicial, que é 70 gramas então de N-butano. Sempre a gente assume que a concentração de produtos é zero, você não tem nada de produtos no início. Então essa vai ser a nossa situação inicial. Nessa linhazinha do meio a gente põe nossa reação, né? Reação ou produção do elemento, ou seja, esse N-butano vai reagir, então essa concentração vai diminuir e esse isobutano vai formar futuramente esse zero, vai aumentar. E nessa linha a gente vai pôr exatamente quanto reage e quanto forma. Eu não sei e ele não disse para mim, então chamarei essa quantidade de x. Então, assumindo aqui que sejam consumidos x, aqui, pessoal, tem uma coisa importante a levar em consideração. Tá? Sempre numa reação química, é aconselhável você trabalhar com mol. Tá? Nunca façam reação química com massa. Não nunca, né? Mas é desaconselhável. Sei que tem gente que utiliza aí uns métodos que ele já faz direto com massa. Eu prefiro sempre de massa passar para mol, eu fico mais sossegado, tá? Porque reação química, esses coeficientes estequiométricos, é assim, é 1 mol disso dá 1 mol disso, não 1 grama disso dá 1 grama disso, tá? Por isso que eu acho mais seguro passar para massa. Nesse caso aqui, ele não deu a massa molar aqui do N-butano para a gente converter, né? Porque lembrando, para fazer essa transformação, número de mols, o N, é igual a massa dividido pela massa molar do seu componente. É assim que você passa de massa para mol. Nesse caso, na verdade, não vai fazer muita diferença, porque como esses compostos são isômeros, ou seja, tem a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, a massa molecular do N-butano é igualzinho do isobutano. Então, nesse caso é uma exceção. Se você quiser trabalhar aqui com massa, não tem problema, porque como a massa molar é igualzinha, de fato, 1 grama de N-butano vai dar 1 grama de isobutano, porque a massa molar, ou seja, o peso dos dois, são iguaizinhos, né? Então, vamos trabalhar aqui com massa mesmo. Tá? Se esses compostos tivessem fórmulas moleculares diferentes, aí já não daria para fazer com massa direto desse jeito. Então aqui vou supor que vai reagir x gramas de N-butano. Como a estequiometria é 1 N-butano dando 1 isobutano, se
ele reage x gramas, forma também x gramas de isobutano, ok? Por causa da estequiometria ser 1 para 1. Muito bem. E a terceira, né, linha dessa tabela que a gente usa é na situação de equilíbrio, ou seja, no final da reação. No final da reação, qual quantidade de N-butano eu vou ter? Será a quantidade inicial, que é 70, menos a quantidade que reagiu, que é x. Ok? E qual que vai ser, aqui é x, né? Qual vai ser a quantidade final de isobutano? Vai ser a quantidade inicial, que é 0, mais x, ou seja, x. Então, essa vai ser a minha situação final. Ó. Situação de equilíbrio. Como ele deu para a gente a constante de equilíbrio, né, você só pode usar essa fórmula, só pode jogar essas concentrações aqui, se você souber que está no equilíbrio. Né, por isso que chama constante de equilíbrio. Então, o nosso K para essa reação fica concentração dos produtos, isso daqui, ó. Concentração dos produtos é x. Na verdade, x aqui não é concentração, né? Ele está representando a quantidade de produtos. Só que como a fórmula de concentração é massa sobre volume, ou concentração também pode ser medida em número de mols sobre volume. Como aqui o volume é igual tanto para o N-butano quanto para o isobutano, esse volume é o volume do recipiente, é o volume do sistema que eles ocupam, tá? Não é o volume de N-butano nem o volume de isobutano. É o volume lá, supondo que você está fazendo essa reação numa cuba, esse volume aqui é o volume da cuba inteira. Né? E como tanto o N-butano quanto o isobutano estão aqui dentro, eles estão ocupando o mesmo volume. Por isso que aqui tanto faz você jogar a massa ou a concentração mesmo. Né? Vai dar no mesmo aí. Então, voltando para o K é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes lá no equilíbrio, que é 70 menos x. E ele diz para a gente, então, que esse K aqui vale 2,5. Vamos pôr 2,5 aqui. Aí, para achar o quanto de N-butano reagiu, x, só resolver, né? Passar esse termo aqui de baixo, multiplicando para o outro lado, né? Ele está dividindo x, passa para lá, multiplicando. Vou apagar aqui, tá? Ou seja, 2,5 que multiplica 70 menos x é igual a x. Aqui não esqueçam, tem que fazer a distributiva desse 2,5. Então, 2,5 vezes 70 dá 175 menos 2,5x é igual a x. Passar esse menos 2,5 aqui para o outro lado. Então, ele é menos, passa como positivo, né? 175 é igual. Ali vai ficar 2,5 mais x, dá 3,5x. Ou seja, x é igual, passa esse 3,5 dividindo para o outro lado ali. Então, dá 175 dividido por 3,5. X igual a 50 gramas. Então, a gente descobriu aqui, através do K, que a quantidade de N-butano que reagiu foi 50 gramas. E é exatamente o que ele está perguntando, né? Ao se atingir o equilíbrio, lá do enunciado, x gramas de N-butano terão sido convertidos. Então, a alternativa E, 50 gramas são convertidas. Ok, pessoal? Então é isso aí. Até mais.